Olá, sejam bem-vindos ao ExtraCast, o podcast do Extra Curso CF. Eu sou Carol Romano. Eu sou Fabiana Auric. Somos registradora civil de pessoa natural e tabeliãs de notas. Tabeliãs de notas. E hoje nós vamos falar sobre uso capião extrajudicial e adjudicação compulsória. E para isso temos uma convidada especial, a doutora Paula Castello. Ilustríssima, oficial de registro de imóveis. Ela não é oficial de registro civil igual a gente, né? Ela tá num nível superior. E a gente trouxe a Paula aqui porque agora com a lei 11... Fala aí, Mico, fala aí, 11... 14.382. 14.382. A gente tem uma grande novidade, mais um procedimento um procedimento que foi para a gestão dos cartórios, né? Que é a adjudicação compulsória. Antes a adjudicação era um procedimento exclusivamente judicial e, tal qual a uso capião, ela passa aos cartórios de registro de imóveis. Então, né, ainda há muitas dúvidas. Os advogados ainda, como na uso capião, ainda estão com um pouco de receio. E aí a gente trouxe a Paula para falar um pouquinho aqui pra gente sobre esse novo procedimento e a gente vai também, no ensejo, tratar de algumas coisas da uso capião. Bom, então, bem-vinda, Paula. Obrigada por aceitar nosso convite. Paula, que é registradora de imóveis, como já disse a Fabiana, lá no Rio Grande do Sul, que sempre traz as novidades aqui pro resto As coisas Brasil, começam no né? Rio Grande do Sul e daqui a 10 anos elas chegam aqui no Espírito Santo, no Sudeste, né? Então, tudo que é novidade tá no Sul. E assim, eu às vezes converso com a Paula algumas coisas e eu fico impressionada como o Sul é evoluído, né? Tanto em termos do extrajudicial como no direito, né? Como no direito como um todo. Nos julgados, na jurisprudência. E aí, vamos lá, Paula. Vamos falar um pouquinho Obrigada pelo convite. Eu acho que vocês têm razão em um ponto com relação ao Rio Grande do Sul. O que eu percebo lá é que todos caminham no mesmo sentido. Os colegas têm uma intenção muito grande de solucionar os problemas e a corregedoria também. Então, isso é muito positivo, assim, perceber que há esse conjunto no mesmo sentido. A gente não tem atritos, a gente vê sempre uma intenção de prestar o melhor serviço e resolver as questões da melhor forma. Porque é uma atuação muito relevante, né? Nós temos ainda um país com várias irregularidades em termos de imóveis. Então, a regularização fundiária, ela é essencial e a gente precisa ser estimulada. Rio Grande do Sul, dentro do Código de Normas do Rio Grande do Sul, salvo engano, por uma sugestão do Dr. Lamana, que é uma referência. Eu acho que ele é responsável pelo Sul estar à frente disso, e a REURB vem disso. E assim, há o desejo de se resolver as coisas, há o desejo de se fazer. A REURB, tem um projeto Gleba Legal, né? Gleba Legal, Memória Legal. Memória Legal. Lembro disso, a gente estudando para o concurso do Rio Grande do Sul. A gente, que é isso, né, Paula? Oh, que coisa linda! E assim, realmente tudo começa no Sul, é impressionante. Impressionada. Puxa um pouco mais seu microfone. Mas vamos lá, o que vocês querem conversar sobre o uso capião? Eu acho que o uso capião é um desses procedimentos que rompe com a lógica tradicional do que a gente costumava fazer em cartório, né? De formalizar a vontade por uma escritura pública, levar isso a registro e a própria escritura ser um título hábil a ingressar no registro, e isso já é suficiente. Mas nós temos essa tendência de desjudicialização, que vem com vários procedimentos, não só perante o registro de imóveis, mas vários procedimentos que levam essas questões que ainda podem ser levadas ao judiciário para serventias extrajudiciais. Então, procedimentos, por exemplo, de inventário, divórcio, que foram os primeiros nessa linha de extrajudicialização, que já se consolidaram, mas que continuam dentro da lógica de formalização da vontade e ingresso no registro de imóveis. Mas há uma tendência de ampliar isso. A gente vê isso também no registro civil, agora com a possibilidade de alteração de prenome, que antes era só judicial, com as inclusões de sobrenome, etc. E no registro de imóveis, em busca dessa
maior efetividade, essa maior agilidade de desjudicializar, mas rompendo essa lógica. Né? Não é um título que ingressa diretamente no registro de imóvel. É um procedimento que é feito dentro do registro de imóveis. Como é a gente estava conversando de execução, né? Alienação fiduciária em garantia. Vamos lá, o devedor não pagou as prestações do imóvel. Hoje, dentro do cartório de registro de imóveis, aquele banco credor consegue fazer a retomada do imóvel sem ter que ajuizar nenhuma demanda, entendeu? Então, assim, a adjudicação compulsória e a uso capião também são outros 2 procedimentos em que o registro de imóveis, num procedimento que corre dentro do cartório, né, que é feito pelo oficial de registro, ele resolve o problema. E para você, Paula, que é registradora de imóveis, como é essa mudança? Porque é uma quebra do paradigma, né? Dessa formalização da vontade já pronta para ingressar no registro, para um procedimento em que agora o registrador ele assume mais funções do que só a análise do título, pura e simplesmente para poder ingressar. Ele tem que fazer outras coisas. Como que é isso? Como vocês se sentem em relação a isso? Olha, eu acho que é a forma como a gente deve se colocar diante de qualquer novidade, aberta a conhecê-la. Quem quiser tentar enquadrar um procedimento novo, um formato novo dentro dos conceitos antigos, vai ter muita dificuldade. E tem uma curva de aprendizagem, né? Do aprender fazendo. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente ouça a opinião dos outros e troque informações com os colegas, eu percebo na minha atuação uma curva de aprendizagem. O quanto os processos foram mais morosos no começo e o quanto eu consigo... É experiência, né? Você vai adquirindo experiência e vai... O quanto que eu consigo fazer com que eles tenham mais celeridade. Embora a celeridade no processo de inventário de uso capião, não seja o objetivo principal. O objetivo principal é óbvio que não é para demorar 6 meses, não é necessariamente para demorar 1 ano, mas a gente precisa juntar informações para dar segurança, porque eu acho que a grande questão é você está conferindo a propriedade a uma pessoa, está retirando a propriedade de alguém. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É diferente de uma retomada de imóvel em que todo aquele procedimento, por mais que seja contra a vontade do devedor, foi pactuado. Sim. Então, eu tenho um procedimento pactuado. Na uso capião, eu não tenho um procedimento pactuado. Então, eu tenho ali interesses que giram em torno daquele imóvel que está sendo usucapido, que eu preciso verificar se todos aqueles interesses estão sendo, de alguma forma, protegidos, né? Se aquele direito efetivamente pereceu. E aí a gente entra num procedimento diferente do que a gente tem no registro de imóveis, que a gente tinha nos registros de imóveis. Eu não tenho algo pactuado, eu estou retirando a propriedade de alguém. Eu acho que esse hoje é o grande problema da uso capião, porque é quando o registrador sente essa responsabilidade nas costas. E é uma grande responsabilidade. Então, se o registrador quiser não fazer, em todo e qualquer processo de uso capião terá um motivo para não fazer. E aí eu volto a falar do Dr. Lamana, que ele tem uma frase meu mantra, que é somos registradores. O mantra do registro de imóveis. Não somos não registradores. Então, estamos ali não para fazer uma bela nota de exigência, estamos ali para tentar transformar aquele problema num registro, né? Superar aquela questão, obviamente, sem flexibilizar o que não pode ser flexibilizado, mas superar aquela questão e chegar no registro. E aí eu acho que o uso capião entra num ponto muito especial. O primeiro ponto, os advogados estão pouco capacitados para uso capião. Esse é um ponto muito importante, porque é um procedimento que tramita nos cartórios extrajudiciais, mas que não dispensa a atuação do advogado. Não, é essencial, é requisito a atuação do advogado. Essencial. Há uma capacitação baixa, há uma confusão dos mais dedicados com o processo judicial. Então, eu recebo requerimentos de uso capião com jurisprudências, com julgados, com posicionamentos absolutamente desnecessários. E
E a gente tem uma coisa a nosso favor, e todos nós temos uma coisa a nosso favor, que é o provimento 65 do CNJ. Que provimento bem feito, que Gente, provimento didático. Ele prevê tudo, ele é extremamente didático, ele é extremamente Quando o advogado claro. me liga com dúvida, porque, né, cabe aos tabeliães fazerem as atas, né? Então, é o que eu digo, só me cabe atestar a posse, o tempo de posse, não. E daí eu digo, eu tô com dúvida, como é que eu faço requerimento? Ai, meu Deus, como é que eu junto isso daqui? Eu falo, gente, lê o provimento, porque o provimento, ele do início ao fim, marcando, com canetinha, marca-texto, porque ali tem todas as respostas, todas. O procedimento está muito bem desenhado. Então, eu acho... E aí, voltando para o registrador, é muito comum a gente receber um pedido que não esteja bem instruído. E devolver sem dar o direcionamento é aumentar o nosso trabalho. Isso faz parte da minha curva de aprendizagem. Você tá certo. Por quê? Porque, por vezes, a gente, com a postura lá da escritura, em que eu preciso emitir a nota de exigência com todos os pontos, você começa a nota de exigência assim, faltou a qualificação da parte, faltou dizer o regime de bens. Aí você começa com aquela nota de exigência extremamente minuciosa, em que o ponto central, a identificação do imóvel, está no meio de uma lista de 40 itens, o advogado atende os 39 e não o que era o principal não atende. E não atende aquele. Então, dentro dessa curva de aprendizagem, eu leio os requerimentos de uso capião e eu vou naquilo que é essência. Sim. Qual que é a essência do pedido? Porque, por vezes, sem resolver essa essência, todos os outros detalhes não me interessam, eles caem por terra. Por exemplo, eu tenho que retificar a qualificação do solicitante. Então, vamos retificar a ata porque saiu com uma letra errada, vamos supor, né? Mas eu não tenho a certidão do imóvel. Se eu não tenho a certidão do imóvel, e aí eu tô falando porque a minha serventia é nova e eu dependo muito de informações que vêm de outra serventia, se não localizar o imóvel, pode ser que aquele imóvel não seja nem passível de uso capião. Pode ser, eu já peguei casos em que tinha um pedido de uso capião e era só fazer o inventário. Então, assim, eu vou primeiro na essência do uso capião. Nem analiso todos os outros detalhes. Planta, não sei o que. Você vai primeiro no... Mas a planta às vezes é necessário. Essência, né? Mas às vezes eu tenho uma planta e não recebi a matrícula do imóvel. Não, mas então, acho que eu te falando, ela primeiro vai da base. Vamos lá, analisar a planta se passar isso. No que é essencial para o processamento daquele pedido. Para eu entender se aquilo tem viabilidade. Se aquilo tem viabilidade, e aí eu coloco só a essência na nota devolutiva e faço uma observação que posteriormente outros pontos serão levantados. Por quê? Porque senão eu fico cuidando dos detalhes e eu não tenho Por exemplo, principal... eu já recebi nota devolutiva para retificar a ata. Vamos usar um exemplo básico, por conta de uma alteração de estado civil que aconteceu e tal. Aí você retifica a ata e o advogado vai, apresenta a retificação e ele acha que cumpriu. Mas muitas vezes eu falo assim, olha só, esse item, se você atender, não vai permitir a conclusão do seu pedido. Por quê? Porque o item 2 ou 200, porque às vezes a nota é grande, né? Esse item o problema. Esse aqui que é o entrave, que talvez o registrador está dando indicativos de que se não for ultrapassado, o pedido não vai ser processado. Então não adianta eu retificar a ata agora. E aí o que a gente faz com a gente e com o advogado? A gente perde um tempo enorme fazendo uma qualificação super detalhada de algo que talvez não se resolva. Sim. E o advogado pega aquela lista de exigências enorme e ele não encontra qual é a essência. Ele quer cumprir tudo. Então, eu comecei a mudar a minha postura nesse sentido. Eu primeiro vou na essência. E aí, o processo de uso capião se torna realmente um processo. Ele não se encerra assim. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E muitas das vezes eu coloco na nota devolutiva, favor entrar em contato, pode ser por telefone, para conversar, para explicar qual o meu olhar, para que o advogado entenda aquilo que ele precisa me demonstrar. Porque eu também não tenho uma lista de documentos fechada. Isso é sempre engraçado, porque as pessoas falam assim, você pode me mandar o checklist aí de documentos de uso capião? E quando eu fiz a primeira vez, logo que eu assumi, que eu falei, vou fazer uma lista, eu fiz uma lista super completa, né?
E aí, depois de um tempo, é a tal da curva de aprendizado, eu falei, isso aqui, às vezes, afasta a pessoa. Porque ela vai olhar para aquele monte de documento e ela vai assim, mas eu não tenho isso. Mas ela não tem aquilo, mas talvez não precise, porque outro documento já é suficiente. Então talvez hoje uma a minha máxima lista... da uso capião. Cada caso é um caso. Eu passei a escrever isso no meu checklist. Cada caso é um caso. Cada situação é particular, peculiar, é específica. particular, sim. Então, me apresente. Claro, os documentos que vão ser comuns a qualquer pedido de escritura, né? Documento de identidade, comprovante de residência. E eu boto documentos que demonstrem a posse. Porque, às vezes, a pessoa ela vai ter um contrato que ela fez, ou ela vai ter um recibo. Em outras, ela só vai ter declaração de energia. Em Tempo outras... de cadastro Então, na assim, prefeitura. Ah, eu só tenho isso. Dá ou não dá? Não sei, eu tenho que ver. Então, assim, não é uma lógica matemática. A gente precisa... É um procedimento. E cada caso é um caso. E cada caso é um Tem caso. uma parte, assim, quando eu faço a primeira nota devolutiva, tem aqui a origem, as características da posse, a existência de edificação, qualquer... A origem e características da posse é tudo. Aí eu coloco, entre aspas, assim, conta a história. Me conta a história, porque podem ser inúmeras situações. Eu já peguei situações da pessoa que veio do interior e invadiu o terreno. Sim. Ele invadiu o terreno. Aí ele tem o IPTU, que ele foi na prefeitura e pagou durante anos, ele tem a conta de luz, ele tem o endereço, a comunicação do Enem da filha que chegou naquele endereço há 5 anos atrás. Então, assim, quando que você pediria a entrega da comunicação do Enem de alguém? Exatamente. Nunca. Então, assim, cada caso é um caso. Então, a primeira coisa, e às vezes o advogado fica muito preocupado com os termos técnicos, eu falo assim, conta a história do jeito que ela aconteceu. Exatamente. E as histórias, e ao entender as histórias, aquilo te dá uma segurança incrível, porque as histórias são verdadeiras. Porque é muito difícil a pessoa falsear a história. É lógico, e aí nesse ponto também de documento, esses dias eu fiz uma que ele falou assim, não, mas quando eu construí esse muro, não tinha construção nenhuma, é uma área sem construção. Mas ele falou, não, mas para construir o muro, eu tive licença da prefeitura. Ótimo! Opa, já temos um então, assim, marco temporal. Então, assim, olha, ele tanto é o possuidor que a prefeitura deu uma licença de construção de um muro. Ah, mas não tem casa, ele não mora lá. Mas ele tá cuidando do negócio, ele tá exteriorizando a posse. E às vezes é uma história tão simples que o advogado tem vergonha de botar no requerimento. Sim. E essa questão da invasão, as pessoas têm medo também. Ela fala assim, não, mas é porque lá atrás, ainda que não tenha sido ele o invasor, ele fala assim, não, eu não tenho recibo, porque quem me vendeu invadiu. Mas a posse, ela já deixou de ser violenta há muito tempo. Ela não é clandestina, ela não é violenta, porque esses são os impedimentos. Né? A posse clandestina, a posse violenta, a posse precária. Mas a partir do momento, ele invadiu. Mas... ele já passou para outra pessoa, a outra pessoa já tá lá, já ocupa aquele imóvel, já chegou até a cartinha do Enem, né? Ele já fez a construção do muro. Só que o que não dá é para omitir a história, porque eu acho que aí a gente fica com mais dificuldade. Por isso que muitas vezes eu pego o telefone e ligo, porque ao ouvir a história, as peças vão se montando, o quebra-cabeça vai se montando. E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você liga, isso toma um tempo. Eu falei, mas você não sabe quanto tempo isso me economiza. É verdade. Com certeza. Economiza muito tempo, porque você tentar montar o quebra-cabeça com base no papel é muito mais difícil do que você pegar... Aí eu voltava assim, então coloca isso no requerimento. Que documentação que você tem sobre isso? Ah, teve uma enchente no ano de 1900 e tal, e meus documentos foram todos embora. Então não tem documento. Mas coloca, porque a gente sabe a história da cidade. Sim. Então coloca que em tal ano o documento que você tinha foi levado pela enchente. Então assim, isso vai dando uma veracidade e uma segurança pra gente. Mas também existem os casos que quando chegam a gente já torce o nariz. E aí quando a gente faz esse pedido inicial, eu já coloco uma observação embaixo. Oportunamente serão chamados para prestar esclarecimentos o requerente, os confrontantes, para já falar assim, olha, não vai ser não adianta você me contar simples. Mentira. E aí... Talvez não seja tão simples quanto você parece. Porque dentro dessa experiência, o que eu pude observar no cartório é que, assim, a partir do momento... minha atuação era numa cidade pequena. A partir do momento em que se percebe que a uso capião finaliza... isso vai... a sensação que eu tenho é que essa notícia espalha. Isso espalha.
No e que bairro, as pessoas vão se encorajando. Sim, lá em Poxa, vale a Caracica é pena, assim. dá certo, vale a pena, dá certo. E aí aparecem os aventureiros também. Sempre, Também. sempre. E por isso que eu falo da importância da diligência. Eu sei que a gente tem uma divergência Diverge quanto sobre à diligência. isso, né? Eu gosto de diligência com foto. É com... porque a Paula, claro, ela acha que nem sempre é necessária a diligência. Eu já, como tabeliã, acho que é, porque né, é nesse momento que a gente tem contato com os fatos e com essa historinha. E para fazer a ata também com mais segurança, para também que não fique tudo a cargo do registrador, né? Então, já aconteceu, por exemplo, de chegar numa diligência e a testemunha fala assim, não, mas ele é o caseiro dessa casa. Opa, então ele não tem uma posse uso capível. Ele é só detentor. Ele é detentor. Então, mas eu tô aqui há 30 anos. Sim, mas você tá aqui sabendo que você tá aqui porque alguém deixou você estar aqui, né? Então, esse acesso aos fatos faz parte do procedimento. Sim. Quebrando, de novo, aquela ideia do formalizou, vou registrar. E aí a gente entra na questão do tempo. Porque vai durar 6 meses o procedimento, vai durar 1 ano. Mas isso ainda é muito pouco, porque a duração razoável do processo ou do procedimento é uma duração rápida dentro de uma segurança jurídica. Não adianta nada você fazer em 1 mês e daqui a pouco isso gerar um problema. Usa o capião redondinho, assim, vão lá, bonitinho, com tudo certinho, lá na sua serventia, tá durando mais ou menos quanto tempo para tramitar? Fabiana, depende muito do que chega, se você tem anuência dos confrontantes, se não precisa de anuência dos confrontantes, porque quando você já tem a matrícula e o imóvel é exatamente igual ao da matrícula, você dispensa a anuência dos confrontantes. Eu tenho uma situação super atípica de um loteador, pessoa física da cidade, que renunciou à propriedade de mais de 600 lotes. Então, eu tenho processo de uso capião sem proprietário, sem necessidade de notificar confrontante. Olha só. Então, sobrou o quê? Notificar União, Estado e Município. E aí dura o quê? Você notifica, eles têm o prazo de 15 dias para responder, normalmente cumprem, se não cumprirem também você pode seguir. E aí, assim, se é um loteamento, qual a possibilidade de haver uma oposição do município, do Estado e da União? Zero. Então, assim, é possível terminar muito rápido, mas depende do caso. Às vezes você tem que notificar os confrontantes não são encontrados. Aí quando você vai notificar o confrontante, alguém diz que ele mora em outro lugar, e aí você notifica no outro lugar. E assim vai. Entendi. Mas é muito... Não tem um prazo, mas é bem mais rápido do que o judicial. Porque eu acho também que... Eu conheço pouco do judicial, mas eu acho também que foram dados instrumentos ao extrajudicial que o judicial não tem. Assim, diante da não notificação do proprietário registral, o judicial precisa repetir isso inúmeras vezes. Eu não sei exatamente qual é o regramento, mas no extrajudicial, se você não tem o endereço e você não consegue localizar o endereço, por vezes a gente vai em informação do Estado, CPF, joga no Google, pesquisa, né? Você vai pro edital. Essa é uma facilidade mesmo. Mas você também compõe essa sua despreocupação com o requerido com todos os fatos. Há quanto tempo está no imóvel? Há quanto tempo tem essa posse? Então, assim, é um conjunto mesmo. Sim, um conjunto de dados que te dão essa segurança. Né? Então, eu acho que é um conjunto, mas é preciso se desapegar um pouco daquela forma de se trabalhar. Aqui no Espírito Santo, a gente tem, assim, ainda tá, né, Carol? Alguns oficiais de registro ainda têm um pouco de resistência e medo. Porque mesmo. Eu entendo, né? É aquilo que você falou, é você tirar a propriedade de um, entregar para o outro sem consenso. Eu falo para mim mesma no uma frase boa que ela fala, né, que se a pessoa não quiser fazer, ela não faz, porque ela vai sempre encontrar algum empecilho. Sempre. Não tem conforto absoluto no uso capião, a não ser esse, que não tem proprietário, que não tem confrontante, porque a gente fica sempre pensando no titular de direito real, mas a gente também tem que pensar no confrontante, porque às vezes te entrega uma planta e um memorial e que você não sabe quem são os vizinhos. Então, quais são os interesses que estão envolvidos ali? Dos titulares de direito real, e a gente não fala só de proprietário, a gente fala de promitente comprador, a gente fala de credor hipotecário. Existem
outros personagens que podem aparecer aí. E você tem os confrontantes. Quando você tem uma matrícula já definida e a usucapião é aquela, ok. Mas, por exemplo, eu tenho pedidos de usucapião com base numa matrícula de um todo maior e eu tenho mais de um pedido dentro daquela área. E aí, assim, você já sabe que é uma área de posse que as pessoas estão regularizando. Quando você pede a certidão judicial, você vê que existem outros pedidos de usucapião judicial daquela área. E de outras o pessoas risco de sobrepor. de você sobrepor uma área a outra. Eu já contratei um técnico para ele pegar todos os pedidos de usucapião que eu tenho de uma determinada matrícula e localizar para mim. Porque eu preciso saber o que não tem. A meta Entendi. seria que todos os registradores de imóveis Fossem igual a Paula. Não, é porque assim, eu sou uma entusiasta da usucapião. Eu gosto. E, gente, também não é uma coisa de ser boazinha, não. Eu tô devolvendo o imóvel sim. à regularidade. Sim. Este imóvel gera um giro Claro. Este imóvel econômico e para o registro de imóveis. deixa de ser um imóvel irregular para ser um imóvel regular. E para circular dentro do cartório. pra circular dentro do é um cartório. cumprimento de função social da propriedade, é um cumprimento de regularização. Não, o fundo, com certeza, mas assim, Eu gente, acho que, às vezes, eu já ouvi, né? A pessoa fala assim, o usucapião é gambiarra. Não é gambiarra. Não. É uma solução jurídica. É uma solução jurídica que existe É a tal da desde Roma. pacificação, assim, precisa em algum momento alguém tem que resolver. Não é de ontem. O usucapião é um dos institutos Mais mais antigos, que gente. existem. Né? Então, assim, eu já ouvi sair uma gambiarra. Eu falei, meu Deus, mas não tem como ser gambiarra. Não é, É gente. talvez a única solução de regularizar aquele imóvel em determinados casos. E aí eu acho que a gente vai trazer para mim talvez um defeito, o único defeito do provimento 65 do CNJ e que pode inviabilizar tudo, que é o parágrafo 2º do artigo 13. Em qualquer dos casos, deverá ser justificado o óbice à correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burla aos requisitos do sistema notarial registral e da tributação de impostos. Tem mais o texto aqui, é um pouquinho maior. Mas, assim, você chegar à conclusão de que é possível fazer a correta transação e a que custo... É óbvio que sempre vai ser possível abrir todos os inventários judicialmente. Sim... aonde que é Qual esse o limite? limite? Qual o limite? A gente Do não que tem é esse limite. possível. Hoje, quando eu faço uma ata, quando eu analiso, porque o tabelionato, ele analisa antes do registro de imóveis a documentação, para ver se vai ter como fazer a ata, se vai ter viabilidade na ata. E isso aí é um dos itens da minha ata, de que não teria como ele regularizar o imóvel por, por um inventário ou uma compra e venda. Eu tenho um caso de uma usucapião que se tornou um inventário dentro do cartório. E um inventário cujo adquirente é um espólio. Então vai ter que ser feito um outro inventário. Mas não aí, passaria no registro de imóveis de Cariacica. Não passaria com absoluta Então, certeza. mas aí é que tá. Quantos inventários pra gente descaracterizar Pois a é, mas aí tem possibilidade que ter de um usucapião? limite, é isso aí, com certeza. Aí o limite, ele acaba sendo muito subjetivo. Muito subjetivo e pode inviabilizar muita coisa. E aí, Eu nesse acho que o fundo ponto, disso é tributário. Não, Mas tudo olha bem. só, eu acho que o fundo disso é tributário. Mas a prefeitura também quer esse imóvel regular. Quantas transferências ela já perdeu nisso? Então, assim, na minha cabeça, regulariza e volta esse negócio pro jogo. Né? O que tá perdido. Volta com esse imóvel para o jogo. Para mim, essa é a mensagem do usucapião. Vamos voltar com o imóvel para regularidade. Vamos voltar com ele para o jogo. E, obviamente, nisso, você vai abrir mão de algumas transmissões, de alguns tributos. Mas o que a gente tem que... O que eu acho que a gente tem que pensar é que eu não estou fazendo isso do nada. Eu estou fazendo isso somado a uma posse de 20 anos. Sim, exatamente. E aí, assim, o que caracteriza o usucapião? Não é a posse? É a posse. Esse tem que ser o determinante, né? Esse que tem... Quando a usucapião está lá no direito civil, ele não fala que adquire-se a propriedade se você não conseguir de jeito nenhum fazer o inventário. Esse requisito não está na lei. Não está na lei. Ele é um requisito que está no provimento, mas ele não tem
Não tem um amparo específico na verdade, no assim, Código se você Civil, pegar né? o Código Civil, adquire-se a propriedade com a posse de tanto tempo. Aí Com uns mais essa posse, requisitos, assim. outros com menos requisitos. Mas, assim, a aquisição da propriedade está posta ali. Ninguém falou que eu não posso ter tido chance de fazer o inventário. Eu tive um caso recente que, muito raro, eu indeferi de plano. Por quê? Porque o proprietário registral anuía com o uso capião. Eu falei, aí não. Isso que eu falo. Vamos fazer compra e venda, Não, né? então, eu tenho uma situação. Aí Eu tenho não, uma amiga. adorei isso. Então, mas eu tenho Não, uma amiga mas que calma, sempre tem- me tem pergunta história isso. pra contar. Ela fala assim, mas se o proprietário comparecer na ata não é interessante? Eu falei, porque daí ele faz compra e venda. Não, Eu mas falei, não é ouve. interessante, porque daí você sabe onde Esse ele tá. caso- Então, não é Adoro. pra ele anuir. Ele não Esse tem caso como, você ainda não sabe não onde chegou ele no tá. desfecho. Aí eu, poxa, sem condição. Indeferi de plano. Raramente faço isso. Tem aqui faço nota de indeferimento. Aí a advogada recorreu. Aí eu liguei pra ela. Aí eu falei assim, mas como? Ela falou assim, olha só, esse senhor tem um filho. Esse imóvel, a esposa dele já morreu. Ele não vai fazer o inventário da esposa. O filho sumiu no mundo e ele não quer ouvir falar sobre isso. Mas... Aí eu falei, sim. Aí ele não pode fazer um inventário extrajudicial. Ele teria que fazer um inventário judicial. Porque o filho não está mais ali. E aí ela ficou de refletir, de argumentar e ver se essa pessoa faria o inventário, que eu acho que não vai conseguir. Eu falei, então me apresenta um documento da recusa dele de fazer o inventário e dos motivos. Porque senão esse imóvel vai ficar regular. Ele não tem pra onde correr. Ou então vou ter que esperar o senhor morrer. Pra que eu vou esperar o senhor morrer pra resolver o problema? Vai ter que fazer o inventário. Mas não tem vermelho. Mas não tem. Entendeu? Então você começa a entrar numa situações que você se questiona e fala assim, por que eu tô fazendo isso? Então eu vou esperar o senhor morrer. Aí se o senhor morrer eu posso fazer o que eu não posso fazer hoje? Se a situação é exatamente a mesma, se já tem 20 anos de posse. Então assim, esse eu não tenho nem desfecho, mas é uma É algo uma a se dúvida. pensar, né? Mas é uma dúvida. Por que eu não vou regularizar esse imóvel? Se o senhor... Aí eu penso assim, meu Deus, por que botou a declaração do senhorzinho? Se não tivesse colocado, não. Mas uso colocou. capião, adorei. Mas colocou... O proprietário concorda aqui com o uso capião. Vou fazer a escritura. Isso. Eu, indeferi de plano. Teve um que... eu não vou me lembrar exatamente do caso, mas pelos documentos que estavam postos ali, eu indeferi de plano. Olha, é só fazer um inventário. Tá aqui. Um inventário. Não, eu tô com um que a pessoa me pediu, uso capião. Ele sabe onde o vendedor mora, ele sabe quem é o vendedor, só que como o vendedor se casou e agora tá separado de fato, a mulher dele, que ainda é cônjuge, está se recusando a assinar. Eu falei, mas isso não é caso de uso capião, isso daí você precisa de suprimento judicial da anuência. Chore, Não, né? mas ela não vai Ela dar. não vai Então dar. ela Não vai ele dar, faz né? o suprimento judicial. Mas não é uso capião. Aí eu acho que é um caso de aplicação do parágrafo 2º, porque seria uma situação muito próxima, né? Mas ele já não esse escriturou obstáculo antes. é fácil de ser superado. É fácil de ser superado. Assim, mas ele vai ter que, então, provocar o judiciário para obter o suprimento judicial? Sim, mas será que não é mais fácil do que se submeter a um procedimento de uso capião? Mas aí a gente pensa assim, lá no uso capião você não vai pagar o ITBI. Tudo bem, mas aí ele Mas paga aí eu 2 acho- registros também. Gente, eu acho que mas preço é isso por que preço eu falo não desse justifica. parágrafo 2º, o objetivo dele é não, enfim... Ele pode, na verdade, tributo, ele tem um tributário. papel muito delicado, assim, não banalizar, mas não inviabilizar. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Um meio termo. Precisa Porque encontrar um se equilíbrio. levado ao pé da letra sempre, nunca seria possível fazer uso Nunca. capião extrajudicial. Porque sempre vai ter algum jeito. Então, olha o absurdo. Eu tenho lá uma área que o loteador começou a vender, o loteamento é irregular, mas isso tem 450 anos. Não, então vamos exigir que seja constituído um loteamento, que seja aprovado o loteamento. Ou que então, tem a Então, REURB. Ou então, então, assim, sempre vai ter alguma hipótese de regularização, mas ela é inviável. Então, assim, existem esses casos também. Não é um mar de rosas. Mas eu acho que a máxima cada caso é um caso e a gente tem que entender. E aí a gente sai de uma zona de conforto de ter muita certeza das situações.
né? O registrador trabalha normalmente numa área de muita certeza. Isso dá uma tranquilidade. E aí é um outro ponto que muda. Não existe uma receita pronta. Não existe... Um checklist, como os não clientes querem. existe um checklist. Fechado, engessado. Às vezes chegam e pedem assim, eu queria o checklist do uso capião. Aí eu já fiz uma cartinha, fiz uns esclarecimentos, mas o provimento 65 do CNJ vai sempre junto. E assim, uma coisa na minha curva de aprendizagem também, o advogado faz a parte da entrada. Aí você devolve a nota devolutiva para a parte. Só me comunico com o advogado. Porque ele vai entender o que eu preciso. E é um procedimento que tem que ter a presença do advogado. Então, o advogado... próprio provimento 65 do CNJ, que a comunicação é com o advogado por e-mail. Essa é uma valorização da advocacia. Sim. Que muitas vezes, voltando naquele ponto que a Paula começou falando, às vezes o advogado ele não está capacitado para atuar perante o extrajudicial, porque às vezes enxerga como uma coisa informal demais. E não é. Nós temos um procedimento a ser seguido. É claro que ele vai ser mais rápido, mais ágil, mais acessível o contato, mas ele é um procedimento que precisa ser respeitado. E aí, se a figura do advogado fosse irrelevante, ela não existiria aqui como exigência do provimento. Então, assim... Para a advocacia, eu falo sempre isso, é um âmbito de atuação que tem um potencial grande e que é desperdiçado. Sim. É um advogado que esteja bem preparado para atuar perante o extrajudicial, especialmente com o uso capião, ele vai se capacitando para isso e é aquilo, dá certo com o vizinho fica sabendo e ele também quer fazer, e assim a gente vai dando seguimento aos procedimentos de regularização. Eu acho que tem um outro ponto aqui que a gente pode chamar a atenção também, que é com relação aos documentos técnicos, quando a gente fala de planta e memorial. É importante ter um profissional que entenda o que ele está fazendo. Que entenda que a confrontação é importante, que não é um projeto arquitetônico, que não... É muito importante que ele entenda isso. É comum a gente receber descrições georreferenciadas de imóveis urbanos, e não é o caso, porque esse profissional ele está acostumado a fazer a planta e o memorial do imóvel rural, e não é urbano, por vezes. Então, assim, o profissional técnico, isso também eu acho que é uma área que esses profissionais precisam abrir o olho, precisam entender a relevância desse documento. No registro de imóveis, eu aprendi a valorizar e respeitar aquela RT que vem ali. Sim. Porque é um termo de responsabilidade técnica. E quem tem a técnica é o profissional que fez a planta e o memorial, não a gente. Isso. Então, assim, aquela RT, para mim, tem um valor tão grande quanto a minha atuação. Sim. Então, assim, aquele documento bem feito me dá uma segurança muito grande. Com certeza. E, por vezes, a gente tem que pedir para que a planta e o memorial sejam refeitos porque a descrição não está bem feita. Mas, então, esse é um outro profissional muito importante. Assim, advogados que queiram trabalhar nessa área precisam ter quase que o seu profissional de confiança. Um agrimensor, né? Alguém que faça esse documento bem feito. Sim. E eu acho que, assim, uma postura que pode ser mudada por parte dos registradores é de abrir o diálogo. Isso... Nossa. Abrir o diálogo. Isso é muito bom. Porque... facilita a vida do registrador. O registrador ainda é muito encastelado. E isso facilita a vida do registrador. Entender a história. Na uso capião, tá? Eu não vejo necessidade de você... Uma compra e venda. Não, claro. Não, tirando situações atípicas e tudo mais, mas o procedimento... É porque é aquela história da quebra do paradigma. É um procedimento. Isso né? Não é um ato isolado. E como todo procedimento... Às vezes a gente não precisa despachar com o juiz, o advogado não precisa despachar. Aquele que é o responsável pelo procedimento, ele precisa receber as partes. E se comunicar só pelas notas devolutivas é complicado. Muito. E às vezes, assim, por exemplo, se a gente pensar no registro de um loteamento, é um procedimento muito mais... Só que é um procedimento fechado. Ele não é um procedimento aberto. Sim. Né? Você vai, analisa a documentação, publica, comunica a prefeitura, mas ele é um procedimento fechado. A retomada do imóvel na alienação fiduciária é um procedimento, mas ele é fechado. A uso capião não é um procedimento fechado. Dali pode vir tudo. Então, eu acho que compreender como um procedimento aberto, que pode vir tudo, é necessário.
E assim, e aí cada um vai criando as suas estratégias, né? Sim. E aí, como registradora, a gente recebe os documentos, escaneia todos os documentos. Se eu puder não devolver os documentos na nota devolutiva, eu não devolvo, porque volta tudo bagunçado de novo. Às vezes eu entrego cópia, eu fico com a cópia, mas eu já tenho tudo escaneado, porque às vezes voltam umas coisas meio mudadas também, assim. Isso aí, isso Então, aí. assim, Mas recebi... isso te dá o trabalho inicial de digitalizar, mas te dá também segurança de que aquele do negócio foi não aquilo vai que você mudar, recebeu. E normalmente eu faço a minha análise já construindo a nota fundamentada. Eu não construo a nota fundamentada no final. Eu faço a análise construindo a nota fundamentada porque ela vai me dando a linha de raciocínio das peças que estão faltando. Então, isso me facilita muito também na hora de construir. Então, assim, eu já tenho todas as notas fundamentadas rascunhadas. E depois eu vou completando com os documentos e com as informações que chegam. E aí a adjudicação compulsória, ela vem parecida com a uso capião? Ela vem como semelhante ao procedimento da lei de alienação fiduciária? Ela é bem fechada? Só pra gente contextualizar um pouquinho, né? Como a gente falou no início do podcast, essa é uma novidade, uma alteração recente na Lei 6.015, que é a Mais Lei um de procedimento Registros que vem para Públicos. os cartórios de registros móveis, né? Isso, que é a previsão da adjudicação compulsória, porque, por vezes, a pessoa já tem uma documentação além da posse, que não é só a posse que demande uma instrução probatória, que demande essas comprovações, mas ele já tem instrumentos formais que, no tempo adequado, não foram utilizados. Não foi feita a escritura. A adjudicação compulsória, assim, né, para quem não sabe, sempre foi uma ação, né, de procedimento especial, tal, de procedimento lá, de rito especial, em que vamos lá, 2 contratantes, um adquirente, o vendedor e o adquirente, firmam aí uma promessa de compra e venda e o vendedor não assina a escritura lá quando tem que ser formalizada. E aí, vamos lá, o vendedor morreu, mas tem uma promessa de compra e venda, quitação do pagamento das prestações, e a parte precisa fazer escritura. Como que isso era feito? O comprador entrava na justiça e o juiz, enfim, dava uma sentença mandando o registro de imóveis transferir o imóvel, porque preenchidos os requisitos. Agora, o judiciário sai ele perde esse papel de determinar o registro de imóveis. Então, quem vai fazer a análise desta compra e venda particular, dessa promessa, do pagamento, né, da quitação do preço e dos outros requisitos é diretamente o registrador de imóveis. Na verdade, ele é um procedimento mais simples do que o uso capião. A gente pode vislumbrar situações mais complexas dentro dele. Mas se eu estiver falando de um imóvel matriculado, delimitado, em que eu tenho uma promessa de compra e venda e só não tenho a transferência definitiva dessa propriedade, as coisas são bastante simples. Mas se eu, como registrador, quiser criar confusão, eu vou arrumar problema. Por exemplo, a lei ainda não deixou claro se esse instrumento de promessa precisa ou não estar registrado. Previamente registrado. Na matrícula. Eu entendo que não. Se não diz que tem que estar registrado, na não precisa adjudicação estar compulsória judicial, não precisa do registro, né, Carol? Mas eu acho que o CNJ vai fazer um provimento. É o que todo mundo espera, né? Que saia um para provimento. viabilizar. Porque, assim, na lei a gente consegue. Quem são os legitimados? O promitente comprador, qualquer de seus cessionários, ou promitente cessionário, sucessores, bem como promitente vendedor, se for o caso contrário. Né? Mas, assim, não é só o promitente comprador. Cessionários e promitentes cessionários e sucessores. É porque ele pode ir vendendo aquele direito de promitente comprador na sequência. Na minha visão, alguém vai ter que dizer se vai ser um ato ou se eu vou fazer uma cadeia de atos. Sim. Se eu preciso ter o último instrumento ou se eu preciso ter todos os instrumentos. Isso não está bem ainda definido. Em geral, a lei, o que acontece também com o uso capião, né? Ela prevê de forma genérica a possibilidade. Agora, o procedimento, ele depende de regulamentação. E aí, dar início à execução disso
sem ter esse provimento também é Eu acho que a experiência complicado, né? da uso capião é muito positiva para alguém tentar fazer sem que... Se existe a possibilidade de ter isso detalhado e reduzir a margem de dúvida, isso precisa ser feito. Tem a questão da prova do inadimplemento, também é por uma notificação. Notificação extrajudicial. Se não for encontrado, que 90% das vezes não será vai ser encontrado. encontrado. Edital, publicado quantas vezes. Então, essa regulamentação precisa também. Eu acho que as questões mais complicadas vão ser se esse imóvel não tiver uma matrícula definida, se for parte de um todo maior. Pois é, aí que será Aí, que será que eles vão- Mas será que eles vão autorizar que eu faça a abertura da matrícula, Pois que eu é. notifique os confrontantes? Aí eu Então, tenho que aí eu acho notificar que os aí confrontantes? já não seria, talvez, um caso de uso capião mais do que de adjudicação? Na E aí, verdade... quais serão as diferenças de procedimento? Isso aí. Porque hoje nós não temos ainda o procedimento Não. da adjudicação, né? Eu acho que seria muito mais interessante trazer isso para a adjudicação compulsória, garantindo o direito de abertura de matrícula, mas aí você vai ter que notificar os confrontantes, porque você precisa ter certeza de que isso não está atingindo área direito do de vizinho, terceiro. aham, de E terceiro. fazer o recolhimento do ITBI. Sim, né? aí Porque na sim, com adjudicação certeza. Na compulsória você adjudicação tem vai o ter que fazer. recolhimento do Tributação, ITBI. não dispensa a tributação. Mas assim, eu acho que é um grande avanço, eu acho que a adjudicação compulsória é um dos óbices à correta escrituração do imóvel, Isso. porque por vezes o tempo de posse é esse compromisso de compra e venda. E aí o Exatamente. registrador fala assim, não, mas então você tem que ir para a adjudicação compulsória. Essa é uma discussão, né? O fato de ser cabível em tese, a adjudicação adjudicação impede o uso compulsória capião. impede o uso capião? Não, pra mim não. Pra mim É, também não Porque impede. a adjudicação compulsória, até ontem, né, dependia de decisão judicial. Então, mas- isso não é regular escrituração. É. Regular escrituração tá aqui, ó, esses são meus documentos, faça a minha escritura. não, mas a gente tem colegas que não fazem. Eu sei que não. Não, não, é. tem adjudicação compulsória. Aqui tem Mas, muita mas, gente que poxa, nega porque mas cabe a mas adjudicação judicial, compulsória. não, mas pode. Mas tem que fazer um inventário, mas o herdeiro tá desaparecido, tem que fazer 2 inventários, não dá para fazer extrajudicial. Não, mas pode fazer judicial. E aí é esse limite que a gente tem aí entre o possível e o impossível, o fácil e o impossível, o viável e o impossível. Talvez. Mas aí, enquanto não vier regulamentação, vamos lá, Paula, chegou uma adjudicação compulsória para você. Eu acho que se tiver matrícula autônoma, eu acho que é possível fazer um paralelo com Eu os acho a capião na aplicação questão analógica do provimento 65, igual da a gente tá fazendo com notificação, registro de mas Eu acho que Tinha que se ser muito tiver, redondo, tem que se ser muito tiver redondo. matrícula própria, se for um documento, assim, que, né, se for. Se não, eu entendo plenamente os registradores de imóveis de aguardar um tem que pouco ser uma a coisa regulamentação. muito redonda, assim, muito redonda. E aí, talvez a gente vai sempre esbarrar nessa dúvida da notificação. Porque você pode fazer a notificação no endereço, a pessoa ser notificada e não responder, passou o prazo, ok, prova do inadimplemento, né? Mas dificilmente a adjudicação compulsória se dá porque a Carolina me vendeu um imóvel, eu não quero fazer escritura. Não geralmente é isso, morreu, perdeu o contato. perdeu. Ou sumiu no mapa, né? Assim. Mas... Então, eu acho difícil que a adjudicação compulsória entre na pauta do registro de imóveis sem essa regulamentação, porque tem muita coisinha aberta, assim. Tem muitos detalhes em aberto e que podem ser supridos e as pessoas trabalharem com mais segurança. Mas é um ponto já de se comemorar, porque é mais um procedimento extrajudicializado, né? E com segurança e com a possibilidade de se concretizar Na da verdade, mesma maneira. se a gente pensasse, era mais fácil ter começado por aqui para depois É vir para verdade. cá. Era Esse é mais fácil. menos complexo do que esse. O caminho aparentemente Em foi- termos sim. de complexidade, Aparentemente, era sim. daqui para cá e não o contrário. Mas É eu acho que verdade. como isso se viabilizou e a educação compulsória é um óbice e que seria muito fácil ser trazido para o registro de imóveis, mais fácil do que o uso capião, Sim. a ordem acabou se invertendo. Verdade. Mas a ordem E deveria assim, ser a essa. gente ainda espera que a uso capião extrajudicial seja mais concretizada, concluída chega e lá. pegue mais, né? Chega igual o inventário e o divórcio. É porque o inventário hoje. foi muito rápido, né? É porque o inventário e o divórcio Foi continuam muito na rápido. lógica da formalização da vontade pura e simples. com o registro. Isso aí. E O uso capião não. O uso capião é a quebra
quebra do paradigma, mas isso talvez tenha sido sentido mais drasticamente com o uso capião, mas agora já se espalha para todas as outras atribuições. Se a gente fala de desjudicialização da execução civil, é o tabelião de protesto que vai estar com a sua lógica de protesto sendo rompida, é o registrador civil que agora vai ter que analisar se ele muda ou não o nome. Então, assim, todas essas mudanças, todos esses procedimentos de desjudicialização, para mim, deixam de ser coisas mais automáticas. Elas são procedimentos, né? São procedimentos que são levados. Mas aí eu tenho um entendimento sobre isso, de que são procedimentos de constatação de fatos. Sim, sim. Em que não há julgamento de valor. Eu falo Verdade. que a partir do momento Sim. em que há uma pretensão resistida, não dá... Aí não dá para ser não extrajudicial. dá para ser extrajudicial. Perfeito. Então, ele é sempre um procedimento de verificação de fatos. Preenchi todos esses itens, ok, posso seguir. Mas a hora que eu tenho uma pretensão resistida, que eu tenho uma lide, isso é esfera de decisão do judiciário. Perfeito. E talvez esse seja um caminho para interpretação do parágrafo 2º do artigo 13 do provimento 65. Eu não estou vendo aqui, sei lá, uma possibilidade... Mas talvez não tenha conflito nenhum. Faz a publicação do edital, dos herdeiros, do espólio, não sei, né? Então... Eu acho que o fato de eu ter uma situação de renúncia de propriedade, isso é muito forte. Isso é muito forte. Herdeiros que receberam centenas de lotes decidiram renunciar para que eles se desonerem das possíveis obrigações tributárias desses lotes. E, obviamente, isso teve custo, né? Fazer a renúncia desses lotes teve custo. Abriram matrícula no cartório novo, registraram a renúncia, mas isso mostra que, assim, que essas situações precisam ser resolvidas de alguma forma. Eu não estou necessariamente falando que na parte contrária eu tenho alguém que se opõe. Não, eu tenho alguém que não se opõe. Tá, tem gente, eu já fiz intimações de uso capião que o herdeiro recebeu lá no endereço e falou assim, mas eu nem sabia que papai tinha esse terreno. Eu falei, então esquece, finge que você nem soube, que agora é tarde demais. Já não dá mas mais. O que eu posso fazer? Eu falei, olha, 30 anos depois, eu acho que você não pode fazer mais nada. Mas assim... Então, assim, são situações, assim, esquecidas pelo tempo mesmo. E aí vem a sabedoria do direito, né? Que o tempo resolveu. Isso aí. O tempo resolveu, o tempo deu conta consolidou. de Não, não tem aquele brocado. O direito não socorre aos que dormem, Assim, né? o tempo resolveu. O que a gente está fazendo é só formalizar o que o tempo resolveu. A gente não resolveu nada. Então, se a gente for lá na norma de direito material, quem resolve é o tempo. O tempo é um pouquinho maior, um pouquinho menor, de acordo com os outros elementos. Mas a solução é do tempo. A gente está aqui só para formalizar. Bom, Paula, como sempre, suas participações são excelentes. Uma inspiração para todo mundo, né? A gente fala que a gente chega lá, a gente chega lá. Mas é porque assim também tem um cartório pequenininho. Pequenininho, mas é pequenininho, facilita. Na região metropolitana, é pequenininho. Não, mas é pequenininho, aí facilita. Não, ele é um cartório assim. que eu digo assim, né? Pequeno. De igual o Caracica Segunda Zona, né? Que é um cartório que nasce com as suas matrículas zeradas. E aí, então, ele vai se criando. Isso cara, isso é muito legal. Assim, muito bom. Muito, muito bom. Você não ter um Você não passado. ter um acervo anterior, entendeu? Herdar os problemas, né? Mas é isso. Mas, olha... E as bem matrículas bem se vê que complicadas. Paula é espírito do Rio Grande do Sul, né? Que tá sempre na Ela vem com vanguarda a dos mente aberta, procedimentos, entendeu? mente aberta. E a gente agradece a sua participação. Paula, muito obrigada por você ter aceitado o convite. Nos veremos em outras. Vamos, quando regulamentar a adjudicação compulsória, a gente volta para tratar de como vai ser. Mas eu achei muito bacana. Você vê que há aí uma evolução legislativa para que os cartórios comecem a realmente desafogar o Poder Judiciário, né? Justamente. Gente, eu que agradeço. Fico à disposição de vocês. E a gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.